dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui mais essa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos refletir com a leitura de Josué, capítulo 10, quando mostra o dia em que o sol parou. Esse texto mesmo diz que nem antes e nem depois jamais aconteceu um dia como este, em que o Senhor ouviu o homem. Na verdade, Josué, em um momento de batalha, dá um comando ao sol e à lua para que eles parem. Josué está dizendo: Senhor, nós queremos derrotar esse inimigo hoje, não precisa ficar até amanhã, não deixe as nossas mãos descansarem enquanto nós não tivermos vitória completa. E o sol para como que no meio-dia sobre o céu, enquanto o povo de Israel continua atacando o inimigo e o vence completamente. Que coisa linda, que milagre do Senhor, abençoando assim o seu servo Josué e o povo de Israel. Amém. Nós cremos no mesmo para nós, para a sua família. O Senhor vai fazer o que for necessário para te dar a vitória completa. Vamos meditar nesse texto, então, Josué capítulo 10, e ao final dessa leitura nós queremos concordar com seus motivos de oração e orarmos juntos pelas nossas famílias. Pai, obrigado por esse novo dia que nós te apresentamos. Sim, e Pai, dizemos, em nome Pai, de só o Jesus. Senhor é Deus e não há nada que se compara a Ti. Nós entregamos esse momento devocional a Ti, pedindo a Tua revelação, a Tua bênção e a aplicação, Pai. Que o Senhor traga a aplicação sobre as nossas vidas, o que nós podemos aprender, o que nós podemos aplicar essa palavra em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Esse é um capítulo um pouco mais longo, então nós não vamos lê-lo completamente, mas nós sugerimos que você leia o capítulo Josué, capítulo 10 inteiro. Nós vamos ler aproximadamente um terço, vai ser um breve trecho e te convidamos a acompanhar conosco até o final. Diz assim, Josué 10, sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, olha que interessante, muito antes dos reis de Israel, muitos anos atrás, a cidade de Jerusalém, mesmo antes da conquista de Canaã, já estava estabelecida ali onde é Israel hoje, sendo governada ao longo dos séculos por diferentes governos. A cidade de Jerusalém tinha um rei Adoni-Zedeque, e ele soube que Josué tinha conquistado Ai e tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e com seu rei, como fizera com Jericó e o seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon, sobre o qual nós lemos ontem, o povo que fez um acordo com Israel, era uma cidade tão importante como uma cidade governada por um rei. Ela era maior do que a cidade de Ai e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, o rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Ele chamou outros 4 reis para se unirem a ele, dizendo: venham para cá e ajudam-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então, 5 dos reis amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos e cercaram Gibeão e o atacaram. Então, vários reis se juntaram para atacar apenas o rei de Gibeão. Os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué, mais uma vez: não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente
do que as espadas dos israelitas. Então, eles estavam lutando, os israelitas os matavam a espada, mas Deus também mandou uma chuva de granizo que matou muitos homens com essa chuva. Mais homens do que haviam sido mortos pela espada do exército de Israel. E para encerrar, olha que interessante, Josué 10, verso 12. No dia em que o Senhor os entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Josué disse: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu por quase um dia, e inteiro não se pôs. Nunca antes e nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Olha que interessante, o Senhor hoje mesmo está prestes a realizar na nossa vida, na sua vida e na sua família algo que nunca aconteceu antes e nunca jamais acontecerá. Amém. O nosso Deus é por nós, assim como ele certamente lutava por Israel. Não houve dúvida de que Deus estava do lado do povo de Israel, de que Deus estava abençoando a liderança e as campanhas de guerra de Josué. Também não há dúvida de que o Senhor Jesus é contigo, é por você e te dará a vitória completa. O nosso Amém. Deus é tão poderoso que para ele não é impossível, e ele é tão criativo que ele pode realizar algo que está muito além da nossa capacidade de imaginar. É isso que a Bíblia diz, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós podemos pedir ou imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Quando o apóstolo Paulo escreve isso aos Efésios, ele certamente tinha algo em mente, como isso que aconteceu com Josué. Deus fez algo que nunca havia acontecido antes, nem jamais acontecerá. Deus coloca o inimigo em confusão, ele envia como essas grandes pedras de granizo, o poder dele em nosso favor, para que nós possamos desfrutar da bênção dele. Sim. É uma realidade que vivemos em batalha espiritual e há momentos específicos de nossas vidas em que a nossa família se vê em momentos de dificuldade, em momentos em que mesmo querendo viver os propósitos de Deus e buscando acertar, muitas vezes o poder do inimigo que se une é mais forte do que nós, mas isso não é motivo de medo. Nós queremos te chamar à vigilância. Parece mais forte, né? Que Deus... Sim, do que nossa própria força, mas Sim. o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém. Então nós te chamamos hoje, nesse breve momento de meditação, a se posicionar para estar em condição de vigilância, jejuar se for o caso, se Deus estiver te direcionando para isso, Sim. orar pedindo a Deus a ajuda dele e ter a certeza de que ele está com você e dará à sua família a vitória. O restante desse texto de Josué 10 vai mostrar, é lógico, que Josué vai ajudar o povo de Gibeon e eles não apenas vencem todos esses 5 exércitos, como Josué pega cada um desses 5 reis e os coloca deitados no chão. E Josué traz alguns líderes israelitas e manda que esses líderes coloquem os seus pés sobre o pescoço desses reis que estão deitados, homens nobres, homens fortes, guerreiros, e esses líderes israelitas vão colocar os seus pés sobre os pescoços de cada um desses 5 reis. E Josué fala: não tenham medo, não desanimem, porque isso, Josué está ilustrando para eles o pé desses líderes guerreiros israelitas sobre os pescoços dos reis. E Josué diz: isso é o que o Senhor vai fazer com cada governante e com cada cidade que tenha diante de nós, porque ele nos prometeu essa terra e ele nos dará vitória. E essa palavra encoraja a liderança de Israel para avançar para o sul e conquistar várias cidades que você pode ver mencionadas no finalzinho do capítulo 10. Sim. Então essa palavra nos encoraja também a continuar firmes, mesmo em meios talvez a lutas, a dificuldades, mas o processo, muitas vezes desse processo da bênção, da conquista, daquilo que Deus tem para nós, para a nossa família, requer estratégia, requer luta, guerras, mas mesmo assim nós sabemos que Deus é por nós. Amém. E o tempo todo Ele fala: não tenha medo, seja corajoso, não desanime. Então talvez essa palavra seja para você que hoje esteja passando por um momento difícil,
por uma luta na sua família, na sua casa. E se você talvez não esteja percebendo algo difícil na sua vida, é uma estratégia para o futuro, porque sempre nós temos desafios, nós sempre temos momentos que nós precisamos não olhar para nós. Tantas vezes pessoas têm ensinado autoajuda, força própria, o que eu posso fazer, mas existem momentos que não é a nossa própria força, não é o que nós podemos fazer, mas é olhar para o Senhor e ver o tamanho do nosso Deus, o Deus que luta por nós, que batalha por nós, Ele que nos vai dar a estratégia, Ele pode fazer aquilo que é impossível. Nessa situação, dessa história, Ele parou o sol para que tivesse mais tempo de luz, para que eles vencessem os inimigos. Ele mandou uma chuva de granizo que matou muitos inimigos. Então nós não sabemos qual é o seu inimigo, qual é o seu desafio, qual que é o gigante que hoje talvez possa estar sobre a sua vida, mas nós sabemos que nós podemos orar ao nosso Deus que é grande e nos livra, nos protege e está conosco. Então vamos orar, colocando diante de Deus as nossas causas. Se você tem algo específico, coloca diante de Deus, falando: Senhor, eu creio no seu poder. Eu sei que o Senhor pode fazer algo impossível, que nunca foi feito antes. Um favor diferente do que já aconteceu para qualquer outra pessoa. O Senhor pode fazer na minha causa. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. O Thiago vai estar orando e vamos com fé colocar diante de Deus tudo aquilo que talvez tenha perturbado nosso coração, tem nos atrapalhado, tem tirado a nossa paz, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças Senhor, pelo seu grande poder, e hoje ao meditarmos nesse texto de Josué capítulo 10, nós vemos como o Senhor é poderoso para fazer algo que está fora da nossa possibilidade, até mesmo de imaginar. O Senhor pode fazer algo que nós não esperamos, algo que nós não enxergamos, mas nós cremos que o Senhor é Deus que nos ama e que o Senhor é por nós. O Senhor, nós nos lembramos, tem bons planos para a nossa família, e nós cremos que o Senhor mesmo cumprirá cada um deles para conosco no seu devido tempo e no seu modo. Hoje nós estamos orando em concordância com essa pessoa que está conectada conosco, pedindo que o Senhor dê a essa pessoa vitória de acordo com a sua necessidade hoje. Senhor, em nome É isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, seja qual for a provisão de que nós precisamos hoje. Venha providenciar, Pai. Envia o teu poder, dê ordens aos teus anjos a nosso respeito, venha agir em nosso favor. Nós declaramos a nossa fé no Senhor, reconhecemos a nossa total dependência do Senhor e olhamos para o Senhor. A tua palavra também promete que os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, e o seu rosto jamais mostrará decepção. É isso que nós temos conhecido, não apenas através do precioso texto bíblico, mas também através da nossa caminhada com o Senhor, das nossas experiências com o Senhor. O Senhor tem nos surpreendido, tem nos sustentado até aqui. O Senhor sempre provê mais do que nós precisamos e antes de precisarmos. E nós pedimos que o Senhor nos ensine através das nossas batalhas, nos dê sabedoria em cada decisão e atitude, e permita, Pai, que o teu nome seja glorificado em nossa história. Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos para que o Senhor envie confusão no terreno do inimigo. Oramos para que o Senhor envie o teu poder, como o Senhor desejar, para que tudo aquilo que se levanta contra o teu propósito em nossas vidas caia por terra. Todo o poder e o nome do Senhor seja glorificado. Nós nos lembramos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, mas contra principados, potestades e hostes espirituais do mal, espíritos que agem nas regiões celestiais contra o teu plano e o teu propósito. Nós pedimos ao Senhor vitória sobre todo o poder do inimigo. Em nome de Jesus. Permita que o teu nome, ó Pai, seja glorificado através da nossa família, da nossa história. Nós abençoamos essa pessoa que está orando conosco agora. Profetizamos forças renovadas, esperança ao seu coração, esperança verdadeira no Senhor Jesus. Profetizamos a paz que excede todo entendimento humano. Receba agora a paz que guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Oramos e te damos graças, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia muito abençoado, que você possa ser forte, corajoso e continuar firme naquilo que Deus tem prometido e tem te falado, em nome de Jesus. Amamos vocês. Nos vemos amanhã. Um abraço.